Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre seus palcos e principalmente seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil, mentora de speakers, e a minha convidada é autora do best-seller Líderes que Curam. Ela é mentora de líderes corajosos e um dos cases de sucesso mais impressionantes de transição da carreira executiva para de palestrante, consultora e mentora. Ela vai contar pra gente como ela fez isso. Além de tudo, ela é minha amiga e minha gêmea astrológica, canceriana com ascendente em Áries. Ei, Antonella Sátiro! Tonton! Que alegria, sua linda! Maravilhosa, Ai, que gratidão. bom ter você aqui, que bom que deu certo. Obrigada por ter vindo, viu? Eu já vou perguntar com uma dúvida, uma pergunta cascuda. A sua transição, né? Eu me lembro quando você comunicou, Pri, vou transicionar, tô transicionando, tô indo para empreender, né? Então, e você tem uma trajetória de acelerar empresas, de investir em startup, você era uma executiva, já era uma líder em tecnologia. Alguma vez você teve dúvidas ou falou, me precipitei, ou falou naqueles dias de faturamento meio assim, meu Deus, eu acho que eu vou mandar meu currículo para algum headhunter? Abre o coração, conta pra gente. Ah, com certeza, né, Pri? Vamos ser honestas, né? Se não é para falar a verdade, nem me chama. Então, Que aqui é verdade na lata mesmo. Muitas vezes eu pensei em desistir, né? Momentos duros, desafiadores, porque empreender é uma trajetória solitária. Assim como liderar também é solitário. A gente fala muito isso na liderança, né? Mas no empreendedorismo é 10 vezes mais solitário. Então, muitas vezes eu pensei, putz, será que eu não deveria repensar? Será que eu não volto para o CLT para ganhar meu salário garantido todo mês? Mas aí é muito interessante, porque o universo, ele sempre me traz sinais. Né? Eu sou muito mística, eu gosto muito desses sinais do universo, então o universo sempre me traz um sinal. Quando um pensamento, a nuvenzinha ela passa, né? Com esse pensamento, parece que assim, o universo manda alguma coisa. Alguém me manda uma mensagem, Tonton, quero você nesse evento, Tonton, quero tal coisa, Tonton, olha que massa, ou ganho um prêmio. Várias vezes aconteceu isso, do tipo, não desista. E olha que interessante, o meu vídeo que viralizou no Instagram foi o vídeo do Nemo, que fala, não desistam, continuem a nadar. Cara, guria, esse vídeo ele viralizou, ele chegou a quase 1 milhão de views. E todo dia tem pessoas que curtem, que comentam, que repostam. Então, eu interpreto muito como um sinal do universo. Tonton, segue firme no teu caminho, né? Segue firme no teu propósito. Porque quem nunca pensou em desistir, que atire a primeira pedra. A gente pensa, porque é todo dia uma jornada de constância e é uma jornada de resiliência. E a gente não aprende a ser resiliente na escola, a gente não aprende na faculdade. Porém, é o que a gente mais precisa para suceder no mercado de trabalho e no empreendedorismo. Então, que sinais o universo te mandou de que era o momento de sair e empreender? Você estava no auge, você estava no topo. Sim. Eu estava no auge, eu estava no topo, eu estava para ser promovida, para ganhar aumento. A empresa tinha acabado de me dar o programa de inclusão e diversidade para liderar. Estava tendo o programa de employer branding. Tudo que eu pedi a Deus. Porém, a gente tem que ouvir muito, de novo, os sinais do nosso corpo. Né? Eu tinha acabado de ir para a Amazônia, eu fui fazer lá uma experiência com a Uaxi, uma das primeiras pajés mulheres no Brasil, e ela me ensinou muito sobre coragem. Porque coragem não é você largar tudo quando as coisas estão difíceis, mas é você recalcular a rota quando as coisas estão indo muito bem. Porque a gente se perguntar, cara, será que isso é para mim? Será que é aqui que eu quero estar? Porque é isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém respirando, é isso que nos mantém apaixonados pela vida.
Se eu não estou construindo a vida que eu quero ter, que vida que eu estou vivendo? Eu só estou sobrevivendo, que é o que a grande maioria das pessoas, né, tá fazendo na vida. Por isso que a gente vê, e a gente tá falando sobre isso antes de começar o podcast. As pessoas, cara, elas estão sobrevivendo, elas estão, tipo, respirando. Mas quem realmente se pergunta qual é o sentido da vida? Ou como diria a Cortella, qual é o sentido da vida? Né? Ótimo, é verdade, você tem razão. E que sinais você viu, então, de que era o seu momento de mudar? Esse anseio de querer mais, essa busca, essa transcendência, eu acho que eu posso impactar mais pessoas de outra maneira? Eu entendi assim, eu fiz o meu trabalho, eu cumpri o meu propósito, eu impactei as pessoas que eu poderia impactar, porém eu sentia algo mais. Sabe aquela chama, aquela faísca, aquele fogo que arde dentro de você pensar, cara, eu acho que eu posso mais, eu sei que eu posso mais, mas talvez a gente não saiba o tudo que a gente quer. Porque eu vejo que na vida a gente quer respostas prontas. A gente quer que o mentor chegue para nós e fale, Tonton, segue assim, Pri, segue assado, faz isso, nananã. Só que o caminho, ele se abre para quem caminha. O caminho, ele não vem pronto. Você vai descobrindo o teu caminho. Mas você tem que sentir. E eu sou, como canceriana, né? Somos muito do sentir. O sentir na pele, o sentir no estômago, o sentir no coração, o sentir o arrepio na alma. Se não arrepia, será que eu tô no lugar certo, na hora certa? É engraçado, né? É até difícil de explicar para as pessoas como é que sensibilidade pode ser parte de um método. Mas é método, né? Total. Eu falo isso muito no meu livro, né? Que é isso, é você sentir. A gente parou de sentir. A gente come muito açúcar, a gente come muito sal. Por quê? Porque a gente acostumou o nosso corpo, o nosso sistema, a achar que isso tudo é normal. E acha que, não, eu não quero sentir, porque sentir dói. E sentir dói pra cacete. Pode falar palavrão? Pode. Então tá. É meu, né? Pode sim. Sentir dói. Você vai chorar, você vai sorrir, né? Você vai viver muitas emoções. Só que são essas emoções que vão te falar, cara, eu tô viva. Eu não tô dormindo. No fim da minha vida, eu quero olhar e eu falar, cara, eu não me arrependi de nada que eu fiz. Ou que eu não fiz. E eu lembro como no seu primeiro ano empreendendo, um dia eu falei, e aí, Tonton, como é que estão as coisas? Morrendo de medo de você falar, mais ou menos, Pri. Você falou, Pri, já tô faturando igual eu ganhava como gestora no CLT. E eu falei, ai, que maravilha. Mas o que nem sempre as pessoas veem, o seu preparo. Exato. O que você fez nesse período de transição, né, do mundo corporativo para o seu próprio negócio de mentoria e palestras? Como você se preparou? Eu vi você viajando muito, eu vi você nas suas práticas místicas, que também te dão um suporte espiritual que é importante para você segurar a onda de tantas pessoas que precisam energeticamente de você. O que mais você fez para ser essa palestrante que hoje está subindo no palco de monte? Estudo e mentoria. Tá. Né? A mentoria que eu fiz com você me apoiou demais, principalmente como palestrante. Você me deu e você me trouxe essa força para entender quais são as minhas habilidades, como que eu me comunico, como que eu posso me comunicar melhor, como que eu me posiciono num palco, o que eu tenho que estar atenta. Cheguei num palco, o que eu tenho que olhar? É visão, né? Por exemplo, habilidades que eu adquiri viajando sozinha. Mulher sozinha, mochileira, estando nos lugares mais remotos do mundo. Visão 360. Eu nunca fui roubada. Por que eu nunca fui roubada? Porque eu nunca dei mole, porque eu sempre estive ligada. Agora, se você vai ser palestrante, você entra num evento, você entra num palco, eu tô olhando 360, tudo o que está acontecendo. Onde é que as pessoas estão sentadas, se as pessoas estão prestando atenção, não estão, por que estão, por que não estão. A pessoa que está projetando, como que ela está projetando, eu preciso ajustar alguma coisa, deixa eu ver se os meus slides estão da forma certa, no lugar certo, para ser projetado bonitinho, o som, qual que é a altura que o som tá. Então, são vários micro detalhes que a gente tem que desenvolver como palestrante. Como mentora, o que as pessoas não dizem? Como que você engaja pessoas numa plateia? As pessoas não falam várias coisas, elas só estão ali te ouvindo, mas pelo olhar, pela conexão, pelo sentir, você consegue saber se a plateia tá contigo ou não tá. Não é?
Super. Eu nunca tinha parado para pensar no como mulher viajando sozinha desenvolve essa visão 360 aqui no palco, que num auditório é fundamental para você manejar a energia do público. Que engraçado. E vice-versa também, né? Quanto mais a gente palestra, mais a gente tem leitura de ambiente. A gente às vezes entra num restaurante lotado e você tá ouvindo 5 conversas ao mesmo tempo e fala, ai meu Deus, eu só queria desligar aquela, não tô no palco. Acaba sendo um problema. Eu quero comer, eu quero beber. Isso. E para nós muito sensíveis, a gente não desliga nunca, porque você é para-raio, né? Você tá o tempo todo pegando as conversas, pegando os sentimentos, as emoções. Então, é muito importante a gente saber gerenciar isso. Bom, então você fez mentoria, você fez que mais cursos? Você fez viagem, você foi estudar negócios de startups, lembra? Você foi para Estônia, não foi? Fui para Estônia, para Finlândia, para Israel, entender, por exemplo, Israel é o país que mais exporta unicórnios para o mundo, é um país minúsculo do tamanho de um estado brasileiro, que todas as empresas, as startups já nascem globais. Porque o próprio mercado israelense, ele não consome os produtos tecnológicos que são gerados lá. Israel já sai exportando para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então, é muito interessante você ter acesso a outras culturas, entender como esses negócios são formados e como que você aplica isso no teu próprio negócio. E eu gosto muito dessa automodelagem, né? Ah, deixa eu estudar tal palestrante, o que ele faz? Não com o intuito de copiar, nunca foi esse o intuito, mas com o intuito, poxa, o que essa pessoa faz bem e se isso funciona ou não para mim? Para o meu estilo, para a minha forma de ser, para a minha forma de me comunicar, né? Porque, obviamente, a gente tem que saber o que a gente quer, mas a gente também tem que saber o que a gente não quer. O autoconhecimento é muito isso. As pessoas acham, não, eu tenho que só saber o que eu quero. Não, você também tem que saber o que você não quer. É tipo procurar namorado ou marido. Antes de conhecer o Bruno, eu fiz a minha lista, porque eu já estava tão cansada de tantos relacionamentos tóxicos, que eu falei, cara, dessa vez eu vou acertar. Eu vou dar um tiro muito certeiro. Qual que foi meu tiro certeiro? Eu fiz a lista de todos os comportamentos que eu queria encontrar num homem e dos que eu não queria. Porque às vezes é mais aquilo que a gente não quer, que foi aquilo que a gente viveu, que foi ruim, que deixou marca, que deixou cicatriz, que você olha e você fala, cara, eu não quero mais isso pra mim. Então, o não querer, ele te traz o caminho do querer. E é muito isso, né? Quando a gente olha para o empreendedorismo, quando a gente olha para a nossa liderança, para a nossa atuação, o que eu não quero mais? E quanto mais a gente amadurece, mais as pessoas que a gente escolhe se associar, contratar, se relacionar, são pessoas que você dá check pelos defeitos. Se os defeitos são suportáveis, se eles são toleráveis, convivíveis, se a pessoa é treinável, se ela deu sinais de que pode ser treinada, de que está comprometida, não com perfeição, mas com evolução, aí é mais fácil entrar na nossa vida, entrar no nosso negócio, né? Agora, você falou muito da modelagem de negócio que você foi buscar. Você é investidora e você também é mentora. Você mentora os negócios nos quais você investe e vice-versa? Sim. Tá, isso é fundamental, né? É fundamental. Hoje eu não entro mais num negócio de startup só para investir com dinheiro. É o smart money. É muito importante a gente estar junto para construir teses. Quando eu comecei investindo em startups, eu olhava muito para o negócio e para o potencial daquele negócio. Porém, o que eu fui entendendo que ninguém te conta? Que aí são os segredos que você só aprende na prática, vivenciando. Você tem que investir em negócios que você entende. Por exemplo, qual que é a minha maior área de atuação? Onde que eu tenho mais conhecimento? Na educação. É onde eu consigo agregar o maior valor. É o meu sweet spot. Porque, de novo, fui para a Estônia, fui para a Finlândia, fui entender o que as nações que têm as melhores educações do mundo fazem, por que fazem e por que elas têm sucesso. Então, eu tenho o conhecimento e o know-how nessa área. Aí eu vou investir no quê? Numa startup, sei lá, imobiliária, numa startup que tem um outro de medicina. Sendo que eu não sou médica, eu não estudei para isso. Claro, você sempre pode agregar valor. Mas onde que eu agrego mais valor? Aí está o meu sweet spot.
E a mesma coisa quando a gente vai pensar em termos de carreira. Como que eu escolho nichar um público? Eu vou nichar para o público onde eu consigo agregar mais valor. Da onde que eu venho? Eu venho da tecnologia. Então, é com esse público que eu consigo agregar mais valor. Porque eu sei quais são as dores, eu sei quais são os problemas, eu sei o que as pessoas sofrem no dia a dia, porque eu já fui essa pessoa e eu já sofri com isso. Então, eu consigo trazer bons remédios. Então, bora falar dessas dores e desses remédios, né? A gente estava ali no camarim, quando a gente estava fazendo maquiagem, comentando sobre como mudou o perfil das lideranças, como mudou o perfil do público que a gente treina, que a gente mentora, para quem a gente palestra. Tonton, quais são as dores que você sentiu nessa virada aí de 2025 para 2026 que estão muito latentes nas pessoas que te procuram, nas empresas, nos mentorados? Comunicação, primeiro lugar. Primeiro lugar, comunicação. Meu Deus. As lideranças com muitos desafios para comunicar com a sua equipe, para conseguir dar feedback, para conseguir engajar, motivar as pessoas. Porque, de novo, as pessoas estão dormindo. As pessoas estão viciadas em dopamina, endorfina, em coisas muito rápidas. E, às vezes, acham que tudo acontece assim. Quantos anos eu levei para me tornar líder? Na escada corporativa. Quantos cursos eu precisei fazer? O quanto eu precisei entregar? Quantos feedbacks negativos eu precisei ouvir para me tornar quem eu sou? Ou para chegar nos lugares onde eu queria ou quero estar? As pessoas esquecem, elas acham que elas vão chegar nos lugares de forma muito fácil, mas é uma jornada de resiliência. É dia após dia. É ouvindo os feedbacks que doem. É os feedbacks que a gente pensa assim, cara, que difícil ouvir isso. Mas eu preciso olhar para isso e eu não vou pôr para debaixo do tapete essa sujeira. Eu vou pegar meu aspiradorzinho e eu vou sugar essa sujeira e eu vou aprender a decodificar isso dentro de mim, decantar isso. Porque senão eu não consigo extrair o melhor de mim. As pessoas acham, o que é autoconhecimento? É a Barbie, linda, maravilhosa, toda produzida. Nós hoje. Nós hoje, lindas, maravilhosas, todas produzidas. A make da Paty, ó, a Paty arrasa. Porém, suportar o processo. Suportar o processo, saber lidar com a frustração. Saber lidar com a frustração deveria ser uma das 10 habilidades elencadas pelo Fórum Econômico Mundial em 2026. Pois é, e falando disso, de trajetória de liderança, você sempre soube na sua carreira que você queria liderar? Sim. Te pergunto porque aquele relatório da McKinsey sobre mulheres no mercado de trabalho mostra um gap, uma lacuna de ambição. Então, quando você pergunta para aquela população, homens e mulheres concordam 98%, 99% que o trabalho é importante para eles. Mas, quando pergunta para essa mesma população pesquisada o quanto liderar, crescer e alcançar o próximo nível na carreira, no cenário corporativo, organizacional, é importante, aí os homens ficam em 98%, 97% e as mulheres caem para 84%. Ou seja, existe uma lacuna de ambição. Você sempre teve essa ambição? Sempre tive. Eu nasci com isso. Porque eu sempre nasci querendo mais. Eu sempre nasci, cara, eu quero fazer o Caminho de Santiago. Eu quero conhecer o mundo inteiro. Eu quero ir para o Everest. Eu sempre tive essa faísca dentro de mim. Mas eu acho que isso é muito próprio meu. E eu levei muito tempo tendo dificuldade para ver que as pessoas não eram como eu. E eu não sou todo mundo. Aquela frase que tua mãe de fala, mãe, né? Quando você é criança, filha, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. E às vezes a gente julga o mundo através da nossa perspectiva. E eu achava que as pessoas eram assim. O que eu passei a perceber? Nem todo mundo é assim. Por quê? Eu tive uma mãe muito crítica e uma mãe muito dura. E eu acho que as críticas me fortaleceram muito. Por quê? Porque daí eu sempre falava, tá, por que você tirou 9,5 e não tirou 10? Então eu via que eu podia tirar o 10. Claro, algumas pessoas são motivadas pela crítica e outras, umas pelo amor e outras pela dor, certo? Eu acredito muito no amor. Porém, com os meus mentorados, eu vou te dizer, eu comecei a ver que as pessoas adoram quando eu dou, assim, aquela chacoalhada. E eu falo assim, mulher, o que você tá fazendo com a tua vida? Mas eu vou te dar um cascudo. Poxa, olha onde é que você tá, olha onde você pode chegar. Só que eu sempre tive essa voz dentro de mim.
Eu tinha essa voz porque eu cresci com essa voz. Porém, a grande maioria das pessoas não tem essa voz. Porque talvez não tiveram alguém que puxou as pessoas. Por isso que eu acho que mentoria, eu tenho certeza, a mentoria é muito importante. A minha vida mudou depois que eu fiz a minha primeira mentoria, quando eu ainda estava lá no corporativo, quando eu ainda estava lá na Exxon. Porque o mentor, ele te pega, ele te puxa, ele fala, cara, você tem potencial, o que você está fazendo aqui? Parada nesse lugar, nessa areia movediça. Vamos renascer, vamos sair da treva e vamos pra luz, porra. Exatamente. Né? E interessante você falar isso, porque algumas pessoas até têm a voz crítica, mas ela não tem dentro dela o recurso, ela não desenvolveu o recurso, né? Isso. E a mentoria também ajuda a desenvolver recurso. Total. Quantas vezes em mentoria você falou pra mim coisas que me fizeram pensar? Eu lembro até hoje um feedback que você me deu. Que hoje é o mesmo feedback que eu dou para as minhas mentoradas. Maravilhosa. Você falou para mim. Eu lembro que você avaliou uma palestra minha que eu te pedi para você olhar e para dar um feedback. Eu falei, Pri, quero que essa palestra se torne mais estratégica. Você falou para mim, Tonton, por que você está usando frase de outras pessoas? Lembra? Lembro. Que você falou para mim? Lembro. Aquilo me marcou muito. Por quê? E esses dias eu dei esse feedback para uma mentorada minha. Porque a gente, às vezes, nem sabe que a gente não tem... que a gente tem a capacidade de criar as nossas próprias frases, de criar os nossos próprios aforismos, as nossas frases de poder. Cara, olha como foi poderoso você me falar isso. E não que não possa usar a frase de outros autores, mas você é uma autora best-seller, mulher. O seu livro é cheio. Mas naquela época eu ainda não era. Mas você estava escrevendo em processo, eu vai. Tava. Isso, você estava em processo. Isso. Mas acho que é meio da gente isso, se sabotar e procurar endosso, validação. Olha, não sou eu que estou falando, viu? Essa frase é do fulano. Ele tá vendo? Dá uma aparência de robustez. E eu queria que você desenvolvesse esse lugar de palestrante de liderança com essa robustez mesmo, que você tem da sua trajetória. Obrigada por isso. Eu nem lembrava desse feedback, olha só. Eu lembro de todos os feedbacks. Cara, eu falo e apago. Eu acho que é uma coisa que desce, eu falo e apago. Sei, e desce mesmo. É uma coisa que depois eu esqueço total o que eu falei. Eu também. Que coisa, né? É bizarro. É bizarro. É muito espiritual. Tem sessões que são muito espirituais, né? Eu sinto isso também. É verdade. E às vezes isso acontece em palestra também. Também, quando total. Você esquece o slide e fala, é melhor deixar, não é isso que elas estão precisando ouvir. Isso, deixa eu sentir. E recalibra rápido na hora a mensagem. Eu recalibro. Não tem uma palestra que eu dei igual. Não tem exemplos que eu dei igual. Eu sempre estou transformando, adaptando, sentindo... E é muito gostoso. Eu acho que essa é a melhor parte, assim, de palestrar, é você sentir o quanto você está conectando com a audiência. Lembra que eu falava para você, a gente estava falando disso antes, né? O quanto eu ficava ansiosa e nervosa. Não quer dizer que eu não fique, né? Mas eu aprendi a ter mecanismos que me ajudam nessa hora. E o que eu entendi? Por que a gente fica ansioso e nervoso? Porque a gente está olhando para o umbigo. E aí, toda vez antes de entrar num palco, eu sempre falo para mim mesma, não é sobre mim. É sobre o que eu posso trazer para as pessoas que estão aqui hoje. Isso tira o foco de mim, do meu umbigo, porque somos seres humanos egoístas, nascemos assim, infelizmente. E aí você coloca o foco na plateia, nas pessoas que estão te vendo. Tudo muda. Você tira o holofote. O holofote são as pessoas, não é a gente. O nervosismo de falar em público é sempre um questionamento de, será que eles vão gostar de mim? Isso. E aí, quando você faz essa pergunta, você descentraliza. A criança querendo ser amada. Isso. E aí, quando você fala, não, eu vim aqui dar um presente para essas pessoas. E aí, você tira você, você se desimportantiza. E aí é que fica grande, né, Tonton? É isso. Vamos falar das suas experiências de palco, das suas palestras. Você tem feito muita coisa, já fez muita palestra bacana. Eu só fico olhando o TEDx, né? Nossa, estava cada eventão, palcão. Tonton, qual foi a palestra em que você se deu conta? Meu Deus, eu cheguei. Eu sou uma palestrante de pôr a palavra palestrante na minha bio, de boca cheia e dizer, eu sou uma palestrante. Teve um evento que te marcou dessa maneira? Teve. Foi esse ano. E foram 2 eventos.
2 eventos muito especiais. Começou com um trabalho que eu fui fazer para Bem Brasil Alimentos, em Araxá, Minas Gerais. Uma empresa incrível, com pessoas, assim, líderes muito humanizados, que estão buscando esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento. E foi muito bonito, porque eu fiz alguns exercícios com eles, a gente fez team building, e eles choraram. Teve um exercício que eu fiz, assim, que muitas pessoas choraram, porque eu fiz uma pergunta muito simples. Qual é o sonho da sua vida? Tinha gente que não sabia responder. E parou para pensar naquele momento. Cara, eu nunca parei para pensar qual era o sonho da minha vida. E despertar isso nas pessoas é muito lindo. É uma conexão muito profunda. É uma conexão, tipo, muito foda. E aí foi muito massa, porque eles me colocaram ainda num hotel, que era um termas. Ai, tá? sim, terra da Dona Beija, minha filha. Isso! Guria! Olha só, eu fui fazer... Nesse momento, eu falei assim... Puta que pariu. É pra isso. Aí são os sinais. Aí são as pílulas, os sinais Do universo. que o universo, Deus vai te trazendo, tipo, continue a nadar, continue. Não desistam. Não desistam, entendeu? Guria, e daí tinha lá nesse hotel, tinha um... Ai, como é que é um negócio gigantesco que daí você faz uma roda, assim, você vai meditando na roda com velas e você faz tipo uma mandala, uma parada super mística, super Sua linda. cara. Minha cara. Eu falei assim, cara, não pode ser que eu esteja vivendo tudo isso. Eu tô trabalhando, fazendo uma parada que eu amo e num lugar incrível pra apoiar pessoas incríveis. Eu falei assim, mano, isso aqui é muito de Deus. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar naquele momento. Então, é você sentir no teu coração, na tua pele. Ó, eu fico inteira arrepiada. Tipo, eu nasci para estar aqui. Eu nasci para fazer isso. Esse foi um evento que me marcou muito. E logo depois veio o Conar RH. Ah, foi incrível. Que também o Conar RH, para mim, esse ano foi assim... Cara, foi muito massa. Foi muito legal. Tá naquele palco, o maior palco de RH da América Latina. Depois, ver o pessoal indo atrás do meu livro. Cara, tinha uma fila gigantesca, quilométrica, que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir assinar esse livro de todo mundo, porque tem horário, porque não sei o quê. Eu gosto de conversar, eu quero falar com todo mundo, eu quero dar mentoria express, e eu gosto de estar junto, eu gosto de abraçar, e nananã. Cara, foram 2 coisas que aconteceram esse ano que eu falei, é isso. Todos os tombos que a gente leva, que as pessoas não veem por trás, nos bastidores, valeu a pena por esses momentos, por ver a cara das pessoas, pelas pessoas chegarem e falar assim, Tom, o que você me falou, cara, eu me identifico, é isso, eu também tô sofrendo, mas agora eu entendo que existem formas, existem caminhos, obrigada. Cara... Momentos chupa-mundo de Tonton Sátiro. Ai, um brinde ao seu sucesso. E olha só, gente, num ano difícil, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que vocês não sabem. Não teve uma palestrante que veio aqui convidada, que lá no camarim falou, que ano esquisito, hein? Que ano confuso que tá o mercado, hein? Nossa, mas mais do que na pandemia. Esse ano foi tenso, esse ano foi trabalhoso, esse ano foi puxado, esse ano foi pesado. E é isso, num ano pesado, num ano em que a gente teve... muitas transformações no comportamento humano, onde teve a chegada da IA dessa maneira, a gente consegue ter experiências como essa. E um brinde com esse vinho aqui que eu amo, viu, Tonton? Ó, e viva nós. Lindo. Nossa, que delícia esse vinho, Pri, maravilhoso. Esse vinho é muito bacana porque é de uma vinícola brasileira de Pinto Bandeira, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas preciso conhecer. E esse aqui faz parte de uma coleção, tá vendo essa mulherzinha aqui? Linda. São essas ilustrações maravilhosas de uma artista plástica e é uma coleção Madames. Ah, que legal. Cada madame é uma uva, essa é a Madame Petris, que é uma uva Merlot, tá bem redondinho, Merlot 2020, é uma vinícola fundada por um casal, então tem mulher na liderança, mulher na fundação e cara, é Brasil, a gente tem que celebrar e é um vinho, é uma coleção que eu sempre tomo aqui com minhas convidadas, como se fosse aí minha casa. Então, já que a gente está falando, né, de lideranças, de mudanças, você sempre quis chegar na liderança. Sim. Mas, como na vida pessoal, também na vida profissional, às vezes as nossas escolhas são baseadas naquilo que a gente não quer mais para a nossa vida.
Você tinha referências positivas de liderança? Ou você só tinha tido, assim, muitos líderes tóxicos? Como todo mundo já teve líder tóxico na vida. Porque a temática Líderes que Curam, que é o título do seu livro, ela é muito presente na sua vida. Como é que foi para você exercer liderança, ter que liderar com poucas referências, né, de líderes e mulheres? Onde você foi buscar inspiração, força? Eu acredito muito que, assim como nas startups, tudo sempre surge de uma dor. Sim. Os produtos, eles surgem de uma dor. Por que nasce um sistema? Um sistema nasce para trazer uma solução, e uma solução user-friendly para o usuário. Foi a mesma coisa comigo na liderança. Eu tive referências muito boas. Porém, a gente vê mais líderes ruins do que líderes extraordinários no mercado. O extraordinário é 1%. E aí eu me questionei, onde é que eu quero estar? Eu quero estar no 1%? Ou eu quero estar na grande maioria? Que é o bom, o meia boca, o satisfatório. Você foi tóxica em algum momento como líder? Todos nós somos tóxicos. Sim. A gente pode ensinar a liderança, mas a gente vai ser tóxico. É uma falácia quem acha que não é. Ou mentores, ou palestrantes, ou escritores que ensinam e dizem que não são, ou que vendem coisas perfeitas, que são gurus. Não existe isso. A gente é humano. Se fosse assim, então você não teria casos na vida, né? Que você vê pessoas usufruindo do poder, do status. Porque a pessoa pode até falar, eu nunca vou ser tóxico. Mas dê poder e status para a pessoa, para ver se ela não é. Você tem que ter muito autoconhecimento, você tem que ter muita consciência de quem você é. E você tem que estar sempre muito se perguntando o tempo todo. Então, eu já fui tóxica. Já dei feedbacks que talvez não foram melhores feedbacks. Já cobrei, talvez, ou fiz microgerenciamento. Porque a gente não consegue ser 100% consciente o tempo todo. Ninguém consegue. A gente não tá mais nessa terra, e a gente tá em outro planeta, né? Com os arcturianos, com os pleidianos. Aí a gente tá num outro rolê, num outro patamar. Mas ainda não fui resgatada, né? Eu sinto muito que nesse momento de vida que a gente tá, de polarização e as pessoas muito nos extremos, né? A gente tem o extremo da falta de sensibilidade com o extremo da delicadeza e da empatia. Se você não tá curando, você tá adoecendo. Qual que é o primeiro passo para ser uma líder que cura? Se você não tá curando, você tá adoecendo. Exato. E a gente tá se curando no processo de liderar também. Então, ao mesmo tempo que eu tô gerenciando a equipe, eu também tô me curando. E esse é o trabalho mais difícil do líder. Porque ele precisa curar a equipe e curar ele mesmo. E esse processo, ele não funciona sozinho. Você não só se cura ou só cura a sua equipe. São dois processos que acontecem ao mesmo tempo. E é por isso que as pessoas estão tendo muitos desafios nisso. Porque querem só liderar, mas não querem olhar para si. São poucas as pessoas que querem olhar para si, porque olhar para si dói. E se eu olho e eu vejo, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E as pessoas não querem fazer. Então, como você continua se trabalhando, se curando? O tempo todo, estudando, lendo livro, fazendo mentoria. Eu tô o tempo todo me reciclando. O tempo todo. Esse ano, eu investi talvez 1/4 do que eu ganhei em mim mesma. Tá certo, você é a sua empresa, a sua força de trabalho. Isso. Eu ensino isso, eu vendo você ensina isso. É. Como que a gente não vai estar se curando também e investindo na gente mesmo? Temas de palestra para 2026 que você já está sentindo que as empresas estão precisando, estão te pedindo mais? Coragem. Coragem. Explica isso aí. Você tem falado muito da mentora de líderes corajosos. Isso. Hoje tinha uma caixinha aberta no seu story de o que é coragem para você. Isso. Explica a importância da coragem. A gente anda covarde? Muito. E eu sou uma pessoa muito medrosa. Por que eu falo de coragem? Porque eu sou medrosa pra caramba. Olha, é muito engraçado. Porque assim, eu acredito muito que a gente ensina aquilo que a gente sempre precisou se melhorar. Você vai olhar os psicólogos. Você é psicóloga, não é? Sim. Então, por que você foi fazer faculdade de psicologia?
Foi pra curar os outros ou primeiro pra se curar? Primeiro a mim. Total, você vai perguntar 100% das pessoas que fazem faculdade de psicologia ou vão trabalhar com coaching, mentoria, desenvolvimento humano, é porque primeiro precisa se curar, para depois curar o outro. O processo é sempre esse. É da terra, desse lugar que a gente vive. Você tá no avião, o avião tá caindo, você coloca a máscara de oxigênio primeiro em quem? Na gente mesmo. A gente só consegue ajudar se a gente tá bem. Então, como que eu vou liderar a minha equipe se eu não tô saudável fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente? Eu não lidero ninguém. E tem muito guru falando baboseira, por isso que a gente vai pro nosso momento baboseira! Momento baboseira, Tonton, é o seguinte, é aquele momento em que a convidada conta alguma gafe que ela cometeu ou alguma baboseira que ela viu alguém cometer num palco, um outro palestrante, uma outra palestrante. Tem uma baboseira boa para contar pra gente? Nossa, tem uma ótima que eu cometi numa palestra, porque não sei se eu tava dormente, eu acho que talvez foi uma coisa muito de momento que eu fiz. E que eu não percebi, mas não foi total na... Como é que eu posso dizer? Na inocência, né? Às vezes a gente é inocente, né? Vem a criança canceriana, poliana do mundo. E aí, eis que estava eu para dar uma palestra. Ninguém tinha falado de qual música você quer entrar. E tinha uma banda. E daí eles falaram, 5 minutos antes para os palestrantes, no evento, cara, você pode escolher uma música para você entrar na palestra. E eu não sei por que veio para mim a música da Rita Lee, Ovelha Negra da Família. Sim. Porque eu sempre fui a ovelha diferente. Essa música faz muito sentido pra gente, né? Muito, e é da nossa época. Sim. E é uma música bucólica, é uma música saudosista. Rita Lee, poxa. E é ela falando pro pai, né? E você teve essa relação também, Total. né? Super com seu pai. Isso. Você foi a júnior do seu pai, né? Isso! Imagina, e eu sempre fiz cartilhas de letramento, de inclusão e diversidade, entendeu? Sim. Então, depois da palestra, uma mulher me mandou uma mensagem no Instagram e ela me mandou um vídeo. E era bem época de Black Friday, né? Então, ela me mandou um Reels com várias expressões que a gente não deveria mais usar. Sim. E eu falei pra ela, cara, que massa que você me deu esse feedback. Obrigada por esse feedback. É algo pra eu pensar. Porque foi muito na inocência. Sim. E eu sei quantas pessoas não cometem isso na inocência, porque a gente viveu numa sociedade que é machista, que é preconceituosa, né? Que tem esses diálogos e que às vezes não percebe que essas coisas podem magoar outras pessoas. Sim, aí uma loira pede ovelha negra, né? De repente pode ferir alguém numa suscetibilidade, né? Um gatilho de preconceito, de racismo. E se tivesse sido uma pessoa preta? Se tivesse sido uma pessoa preta, a gente não sabe. Exatamente. Então... Se alguém sinalizou, é porque a gente tem que parar de usar. Isso. É isso aí. Não, eu achei incrível. É porque dói, né? Mas que bom, né? E eu adorei. Mas ela foi educada, foi simpática, foi legal. Ela te deu uma aula, né? Ela foi maravilhosa. Nem sempre as pessoas, assim, são educativas. Isso. Eu mesma já fui... para sinalizar algum comentário machista, eu mesma, no meu lugar de mulher, já fui grossa, impetuosa, ou cobrando da pessoa que soubesse que aquela fala era machista. E que bom entender que todo mundo tem um processo de aprendizado. Essa lição você aprendeu. Não, e eu fiquei muito feliz. E eu agradeci, inclusive a convidei para uma aula minha. E ela, né, a gente tem conversado um monte. Porque que bom. É abrir esse espaço de fala. De novo, ninguém é perfeito, eu não vou ser perfeita, você não vai ser perfeita. Às vezes a gente vai cometer alguma gafe, né? Um momento baboseira e tá tudo bem. A questão é, como que eu lido com isso? Como que eu lido com a frustração? Sim. Como que eu lido com o fracasso? E como que eu utilizo isso para me tornar 1% melhor a cada dia? Se a gente focar nisso, a gente não vai sofrer, né, com feedback. Porque a gente não tem, de novo, janela de Johari. A gente não consegue ver
a amplitude do nosso ser. Então, os pontos cegos, muitas vezes, eles são visualizados pelas pessoas que estão de fora e que podem nos dizer algo. E aí é onde as empresas erram muito hoje em dia, porque as empresas não querem ouvir feedback, ou elas ficam brabas, ou elas levam para o pessoal. Quando você dá um feedback, cara, teu serviço não tá legal, isso aqui você pode melhorar. Então, é aí que mora a chave da virada para quem quer evoluir. Eu ouço, eu decanto e eu entendo o que eu quero fazer com isso. Foi essa a pergunta que eu me fiz. O que eu quero fazer com isso? Eu poderia... eu pensei, cara, milhões de coisas. Eu pensei, cara, eu podia ter pedido para a cantora cantar A Ovelha Diferente da Família. Olha que legal, nunca tinha pensado nisso, bacana. Entendeu? A Ovelha Diferente. Eu posso mudar a música. Você tá entendendo o poder que a gente tem? A gente tem. E que às vezes a gente não se liga do poder que a gente tem. Cara, essa mulher, ela me deu um puta de um poder. Que eu pensei, cara, num próximo evento eu vou pedir pra cantar A Ovelha Diferente da Família. Porque aí eu vou impactar ainda mais amplamente. E aí eu tô transformando cultura. Que é o que as pessoas hoje em dia não fazem nas empresas. E os líderes não percebem o quanto a gente pode transformar. E isso é insight, isso é prática, isso é adaptação. Isso é você não ser o mais forte, mas você ser o mais adaptável. Recebeu, aprendeu, incorporou, não erra mais e passa adiante o certo. Isso. Tá vendo? Baboseirar é humano! Você aí que fica sofrendo com erro, a gente tem pergunta de seguidor. Eu vou responder, depois você fica à vontade para responder se quiser também. Caixinha de pergunta. Fiz uma piada na palestra e ninguém riu. Como agir? Olha só, vou te dizer primeiro como não agir. Se ninguém riu da sua piada, provavelmente é porque não entendeu. Provavelmente ela estava descalibrada com aquela plateia, aquela audiência. Não repita a piada. Às vezes a gente quer que a pessoa entenda para dar risada, para achar engraçado como a gente acharia. E a gente repete a piada e isso só aumenta o constrangimento. Usar humor em palestra é muito positivo. Eu, quando comecei a querer colocar mais humor na minha palestra, eu tinha esse problema. Eu era uma palestrante muito professoral. Olha, hoje eu faço até stand-up, mas eu era muito professoral. Então eu fazia a piada e as pessoas achavam que era para levar a sério, elas continuavam com cara de aluninha, bem comportada. Aí eu entendi que o humor em palestras, ele tem um espectro, 50 tons que vão da leveza à gargalhada. Começa com a leveza. Um jeito bom de você introduzir humor na sua palestra, mais leveza, é por meio de memes. Os memes são a linguagem universal, uma piada validada naquele grupo. Então, o que você precisa fazer das próximas vezes para suas piadas darem certo? Ou aumentar a chance de as suas piadas darem certo. Calibra muito bem a audiência. Não é porque você fala para empreendedoras de São Paulo que as empreendedoras de Porto Alegre vão rir da mesma situação. Às vezes a gente acha que conhece o nosso público, mas tem uma nuance que faz com que a piada perca o sentido. Então, testa aos poucos. Você já teve alguma experiência assim, Tonton, de contar piada em palco? Você traz... Existe algum espaço para humor, para graça nas suas palestras? Sim, mas eu levei muito tempo, Pri, para chegar nesse ponto, sabe? Eu cheguei nesse ponto esse ano, porque eu sou muito nerd. Eu adoro estudar, eu adoro ler, então eu gosto de trazer as teorias, os fatos, os exemplos. Então eu sempre fui mais séria nas minhas palestras. Porém, esse ano eu coloquei alguns toques de humor. E a mesma palestra da Ovelha Negra foi uma palestra que eu trouxe muito humor, que eu contei coisas e eu me soltei de uma forma que eu me senti dona daquele palco. A gente consegue fazer boas piadas e navegar, que nem você falou, nesses 50 tons de humor, quando a gente se sente dona do nosso palco. E para se sentir dona do nosso palco, o quanto de coisas a gente precisa dominar ou gerenciar? Né? Eu acho que é muito essa pergunta, assim, desse autoconhecimento, dessa autoconfiança, porque a gente, como mulher, a gente tem muito desafio, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça curso, por mais que a gente invista, você sempre vai achar que sempre tem alguma coisa errada, fora do contexto, ou que talvez você não possa se apropriar daquilo. Isso é validado, né? A síndrome, tem várias pesquisas científicas que mostram que a síndrome da impostora acomete muito mais mulheres, que a gente
fala muito melhor com a melhor amiga do que com a gente mesma, enfim, né? Então, eu acho que é muito isso. O quanto eu consigo me apropriar daquilo que eu trago e que eu confio aquilo que eu falo. Aí você consegue entrar no sweet spot do humor. E aí fica mesmo leve e uma Isso. brincadeira e fica divertido, né? Isso. Você entra naquele flow e fala, nossa, foi bom, eu curti. Pra gente encerrar... a pergunta que não quer calar. Não. A gente Não ama conversar, é tão aceito. bom papiar, né? Ai, não aceito. Quando uma insilenciável silencia? Na meditação, na caminhada na natureza, no trekking. Eu gosto muito de estar na natureza. Ouvir o barulho da cachoeira, o barulho do mar. Então, eu gosto muito de fazer esses recarregos de energia em lugares que eu me sinto conectada. Conectada com o mundo, conectada com a natureza, né? Quantos estímulos a gente tem na cidade grande? São inúmeros. É o som, é a buzina, é os milhões de carros, as pessoas falando. Na natureza, você só sente o som da terra. E o som da terra é maravilhoso. É o nosso som quando a gente está na barriga da mãe. É o som intrauterino, o líquido amniótico. Que é o quê? Essa conexão. Por que as pessoas querem estar nos estímulos? Porque tem medo de ouvir o som real do que está aqui dentro. Mas qual que é a boa notícia? Quanto mais você se conhece, mais você ouve o som de dentro, mais você se trabalha, por mais difícil que seja. Mas a gente tem a oportunidade de todos os dias se trabalhar. Então, a natureza, ela é muito fantástica. Faz algumas semanas, eu estive em São Tomé das Letras, que é um lugar que tem muita cachoeira, vale de borboleta, né? Você se conecta... Nossa, fui em cachoeiras incríveis, tomei banho de água corrente, limpei muita coisa. E são os meus momentos de silenciar e entender, será que eu estou no caminho certo? É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para as pessoas que estão ao meu redor, para minha família, para os meus alunos, para as minhas mentoradas, enfim. O que eu quero fazer? Quem eu quero ser? E aí silenciar é necessário. Tá vendo? É isso aí. Se falar é uma missão, calar é o recarrego da energia dessa missionária. Essa foi a Antonella Sátiro, a Tonton. Não deixo. Não em 2026, sua empresa, seus líderes vão precisar dela. Você vai lembrar de mim, vai lembrar dela. Contrata a Tonton. Palestra dela é imperdível. Ai, Pri, eu amo suas palestras. Eu quero ver cada vez mais suas palestras. E eu as suas. Obrigada quero por cada tudo. vez mais estar aqui contigo. E acho que a gente tem que fazer mais coisas juntas. Faremos. E viajar juntas. Olha, isso é uma ótima. Eu quero, hein? Quero viajar juntas. Fazer uma imersão? Vamos, bora. Ó, deixa aqui nos comentários o que é que você teve de insight dessa conversa incrível com a Tonton. E se você fosse pagar por uma imersão comigo com a Antonella Sátiro, o que a gente teria que fazer com você nessa imersão? Quem sabe não nasce um produto aí. Vamos aproveitar. Esse foi o Insilenciáveis. Um beijo, até a próxima.